Gravando. Foi parar gravação. Vamos lá, né, pessoal? Tava ajeitando aqui, tudo certo. Nós vamos aí para nossa penúltima aula. Na última, hoje eu vou falar de função modular e na última aula eu vou fazer uma revisão, né, que foi me pedido. Só um minutinho. Segundo D, a Bianca. Vamos lá. Resolvendo as pendênciazinhas aqui da escola, do IFTM, ensino médio. Sempre tem uns artistas. Certo. Segundo ano D. Beleza, vamos lá. Então, igual eu falei, então hoje eu vou falar da função modular e na semana que vem é a nossa última aula antes da prova final. E aí eu vou fazer uma revisão. Então, bora. Compartilhar a tela aqui com vocês para aparecer direitinho na gravação. Tela cheia, compartilhando. Foi. Isto. Função modular. Então, a função modular, pessoal, ela é uma função que funciona da seguinte maneira. A gente vai ter que o y, que é a função, né? F de x, vamos pôr f de x. F de x é a função modular, vai ser x se o x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se o x for menor que zero. Como assim? A função modular é uma função que garante que o resultado vai ser positivo no final das contas. Então, se eu fizer o cálculo de uma função modular e o resultado der positivo, eu deixo do jeito que está. Agora, se eu fizer o cálculo na função modular e o resultado der negativo, aí eu vou multiplicar o resultado por menos. Por exemplo, vamos falar que f de x é uma função modular, tal que ela é módulo, que vai ser essa barrinha aqui, né, de x mais 2, tá? Se eu colocar o f de 1, que é colocar o x no lugar do 1, vai dar módulo de 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3, que é positivo, a gente larga como 3 o resultado. Agora, se eu colocar aqui o f de... Vamos ver... O f de menos 3, então eu vou ter módulo, vou colocar o menos 3 aqui, menos 3 mais 2 em módulo. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, a resposta seria menos 1. Só que para eu tirar do módulo, se o resultado for negativo, aí a gente tem que multiplicar por menos 1. Tá? Então, aqui, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Em outras palavras, então, a função modular ela funciona da forma que qualquer resultado que der aqui, quando a gente tirar do módulo, vai ficar positivo, tá? Então a gente pode pensar o seguinte: pensando em gráfico de função, a gente tem que o domínio são os valores que o x pode assumir. Já a imagem são os valores que y pode assumir.
Como a função modular ela sempre vai me levar em resultado positivo, a imagem vai estar só aqui, ó. Então os gráficos não vão passar para a parte de baixo do eixo Y, tá? Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite. Voltar aqui um pouquinho. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Eu comecei a falar aqui sobre função modular, tá? Eu vou falar sobre função modular essa aula e na aula que vem, que é a última antes da prova, eu vou fazer a revisão. A função modular, o módulo é essas duas barrinhas, ela funciona da seguinte maneira. Se o resultado entre o módulo der positivo, a gente deixa o resultado que deu, tá? Agora, se o resultado dentro do módulo der negativo, a gente multiplica por menos 1 e ele fica positivo. Em outras palavras, a função modular ela só aceita resultados positivos. Se o resultado der negativo, a gente vai multiplicar por menos 1 e ele fica positivo. Então, um módulo é uma operação que a gente multiplica por menos 1 quando o resultado dá negativo. Ou, em outras palavras mais simples, o módulo é uma operação que toda vez que a gente for tirar um resultado lá de dentro, aí a gente tem que deixar ele positivo, mesmo que ele tenha dado negativo. A gente passa por uma situação parecida com a função modular no cálculo de área, né, no cálculo integral, que vocês vão ver em cálculo. Se a gente calcula uma área de forma correta e dá negativo, aí a gente multiplica por menos 1, porque resultado de área é sempre positivo, tá? Aí eu estava falando assim, o eixo x a gente tem o domínio, os valores que a gente pode colocar no lugar de x. Na função modular a gente pode colocar qualquer valor. E o eixo y, a imagem, como vai ter imagem só positiva, então o eixo y, a imagem vai estar só nessa parte de azul aqui. E o gráfico vai estar acima da função modular. Aí eu dei um exemplo aqui, ó. F de x é igual a módulo de x mais 2. Se eu fizer a f de 1, vai ficar 1 mais 2, vai dar 3 e módulo de mais 3 é 3. Agora, se eu fizer aqui f de menos 3, aqui embaixo, eu vou colocar menos 3 no lugar do x, vai ficar menos 3 mais 2. Módulo de menos 3 mais 2 vai dar igual a módulo de menos 1. Só que para eu tirar o número de dentro do módulo, ele sai positivo. Toda vez que o valor do x der negativo lá, a gente vai ter que multiplicar por menos, e aí menos com menos dá mais, tá? Vamos ver uns exemplos aqui. O livro vai começar falando da função f de x é igual a x. Vamos colocar ela e vamos fazer aqui separado. É a função mais tradicional da função modular. Novo, descartar. Então vamos pegar aqui a função modular f de x, que é o y, é igual ao módulo de x, né? Toda vez que a gente lê f de x é o valor de y, dependendo do valor de x. Bom, para fazer gráfico de uma função é só fazer a tabelinha, né? A gente atribui valores aí. Então aqui a gente tem o x e tem o y, que é igual ao módulo do valor de x. Vamos pegar aí 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Quando eu pego aqui, módulo de 2 é 2. Isso aqui é como se fosse a função identidade, tá? A função identidade, o gráfico dela seria esse aqui, ó. Tá meio feio, mas dá para entender. Só que a modular, essa outra parte, ela vai rebater aqui para cima, já que não aceita valor negativo. É o que a gente vai ver, tá? Quando x vale 1, módulo de 1 é 1. Quando x vale 0, módulo de 0 é 0. Aí quando x vale menos 1, aqui eu vou ter módulo de menos 1. Quando é negativo, a gente tira positivo. Então aqui vai dar mais 1. E quando vale menos 2? Quando vale menos 2 para sair do módulo fica mais 2.
E aí a gente tem os pares ordenados. 2, 2, 1, 1, 0, 0, menos 1, 1, menos 2, 2. Vamos fazer o gráfico aí dessa função modular. Essa aí é a mais simples, mas tá bom pra gente começar, tá? Então tá aí nosso plano cartesiano. Vamos marcar aí nossos valores. Aqui tá o 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Então o primeiro ponto que eu... e o y, né? Vou ter que descer aqui um pouquinho. Completar isso aqui. Então aí aqui no y eu vou ter 1 e 2, e aqui eu vou ter o menos 1, aí ficou feio, e menos 2. Eu vou ter o menos 1 e menos 2. Então o primeiro ponto é o 2 em x e 2 em y. Tá aqui. Segundo ponto, 1 em x e 1 em y. Terceiro ponto, 0 e 0. Agora, a gente vê claramente que seria uma reta. Como o módulo leva sempre em resultados positivos, é como se eu torcesse essa parte do gráfico e jogasse ele para cima. O menos 1 leva em mais 1. E o menos 2 leva o y em 2. E aí a gente vê que o gráfico ele vai ficar da seguinte forma. Ele vai estar assim, desse lado. E do lado de cá, ele vai estar assim, né? Formou um V. Se fosse sem o módulo, o gráfico ia dessa reta aqui. É como se eu tivesse dobrado essa parte para cima por conta do módulo, tá? O módulo ele vai ter bastante aplicação na disciplina de cálculo. Vamos continuar vendo os exemplos aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar. Fiquem à vontade, tá? Vamos continuar. O livro ele fez por parte, gente. Vai dar aí o mesmo gráfico que a gente fez aí, tá? Aí agora pediu para esboçar o gráfico de várias funções modulares aí, tá? Uma tradicional, tá tudo dentro do módulo, separado em partes. E aqui da mesma maneira, aqui ó, tá vendo a letra C? Na letra C pode ser que a gente tenha algum resultado negativo na parte de y, porque aqui tem x menos e x menos 2. Esse menos aqui, ele tá fora do módulo. Então pode ser sim que essa função modular tenha resultado para y negativo, porque esse menos está fora do módulo. Aqui vai ter um resultado positivo que depois ele vai ficar negativo. Então vamos fazer aqui a letra B e C, tá? Vou tentar fazer a letra B, C e D. Vamos lá. Manter o esquema atual. Tá. Então vamos lá, letra B. Que aí a gente mata tudo. A letra D é uma função de segundo grau. A gente vai resolver normal. Só que se tiver algum resultado negativo de y, como está toda a expressão dentro do módulo, vai ficar positivo. Só isso, nada mais, tá? Vamos lá. Opa, aqui não. Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico aí dessa função modular, né? Aonde eu vou atribuir valores para x e vou obter os valores de y. Só que os valores de y é módulo de x mais, esse mais está fora do módulo de x menos 2, tá? E aí agora a gente faz isso daí. E aí eu vou atribuir os valores de x. Vamos lá.
Vamos pegar o x, vamos pegar o x variando de menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá? Se alguém tiver pergunta, pode abrir o microfone e falar. Se o x vale menos 2, então eu vou ter módulo de menos 2. Vou ter módulo de menos 2 mais módulo de menos 2 igual. Módulo de menos 2 dá mais 2. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Módulo de menos 4 dá mais 4. Então aqui vai dar 6. Então eu tenho para ordenada aqui menos 2 e 6, tá? Vamos pegar o de baixo aí. Quando x vale menos 1. Então eu vou ter módulo de menos 1 mais módulo de menos 1 menos 2. E aí aqui a gente vai ter módulo de menos 1 dá mais 1. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. Módulo de menos 3 dá mais 3. Então aqui a gente vai ter, na verdade, mais 1 com menos 3 dá 4. Então aqui eu tenho menos 1 e 4. Agora o zero. Quando x vale 0. Então o y vai ser módulo de 0. Vamos trocar a cor, né? Vamos pegar aqui. Pode ser essa. Então quando x vale 0, eu vou ter módulo de 0. Coloca aqui. Mais módulo de 0 menos 2 é igual. Aqui dá 0, 0 menos 2 dá menos 2 e módulo de menos 2 dá mais 2. Então aqui eu vou ter o ponto 0 e 2. Observe que quando o valor de x vai aumentando, o y está diminuindo até certa parte, né? Agora vamos pegar o próximo aí. Quando o x vale 1. Módulo de 1 mais módulo de 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Módulo de menos 1 é 1, com 1 de cada 2. Beleza? Vamos para o próximo. Módulo de quando x vale 2. Então, vou ter módulo de 2 mais... eu vou colocar o 2 aqui no lugar do x. 2 menos 2, módulo. Aí isso aqui vai ser igual. Módulo de 2 é 2. 2 com menos 2 dá 0. Então aqui vai dar módulo de 2 que dá 2. Então aqui eu tenho o valor 2. Quando o x vale 2, o y vale 2. Isso mesmo. Né? Zerou, dá 2. Agora o último valor que eu atribuí aí. Quando o x vale 3, então vou ter módulo de 3 mais 3 menos 2. Opa. 3 menos 2 é igual. Né? 3 menos 2 dá 1. Módulo de 1 é 1. Módulo de 3 é 3. 3 com 1 dá 4. Professor. Então, oi. Aí quando o x vale 1, o y vale 2. E quando o x vale 2, o y também vale 2, não é isso? Pulou uma casa, não pulou? Deixa eu ver aqui. 0, 2. Aqui é o 1, pulei. Eu vou arrumar aqui, tá? Aqui a gente tem o 2 e 2. E esse aqui que eu pulei vai ser o 1 e 2, tá? A gente vai ter dois números levando no 2. O 1 leva no 2 e o 2 também leva no 2, tá? Fica aí, ó. Aí quando você vai fazer o desenho, vai passar uma reta com duas vezes no mesmo lugar? Vou mostrar como é que vai ficar aqui, tá? Vamos fazer aí nosso plano cartesiano. X varia de menos 2 a 3 e de 2 a 4, de 2 a 6 o y. Então, opa.
Aqui o nosso eixo X. Aqui o Y. E aí a gente vai ter 0, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 2. 1, 2, 3. E aí aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos marcar nossos pontos aí para a gente entender como é que vai ficar então. O primeiro ponto é o menos 2 e 6. Menos 2 e 6 vai estar aqui. O segundo ponto é o menos 1 e 4. Menos 1 e 4 vai estar aqui. O terceiro ponto é o 0 e 2. Quarto ponto é o 1 e 2. Quinto ponto é o 2 e 2. Vamos só conferir. 2 e 2. E o sexto ponto é o 3 e 4. 3 e 4. E aí agora a gente traça a nossa reta aí, né? E aí, então o nosso gráfico, ele vai estar descendo aqui, que ele vem de forma reta, tá, gente? Aqui ele vai ficar constante. Nesse pedaço aqui a função fica constante, independente do valor do x, o y dá 2 nessa parte. E aí que ela volta a crescer, tá? Então esse aí é o nosso gráfico neste caso. Vamos ver do livro lá. Exatamente aqui, ó. Ela vem decrescendo, decrescendo. Aqui ela fica constante. E depois ela volta a subir. Professor, mas no módulo, eu fiquei na dúvida só aí. No módulo não pode ter negativo? Não tinha 2 números negativos nesse gráfico aí? Vamos lá, boa pergunta. O que não fica negativo são os valores de y. O que é a regrinha do módulo? Só y. O x, isso. O x eu posso colocar qualquer valor, positivo ou negativo. Mas para sair do módulo tem que ficar positivo. Tá? E aí, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar aqui. A gente tem nossos exemplos aqui. Se uma função tiver toda dentro do módulo, então ela só vai ter y positivo, tá? Essa função, ela está dividida em partes. Essa parte está dentro do módulo e essa aqui também, que foi o que a gente acabou de fazer. Só que como tem um mais aqui fora do módulo, ainda assim vai ser só resultado positivo de y. Agora, olha essa próxima aqui. Deixa eu só pegar aqui o lápis. No caso, mesmo o x estando dentro do módulo, ele pode ter negativo. Pode. Porque aí está dentro do módulo, certo? Quando tá com esse pauzinho aí dentro do x. Isso. Dentro do módulo, eu posso pôr número positivo, negativo, do jeito que eu quiser. Só que para tirar do módulo só sai positivo. Tá? É assim que funciona. Até o x. Isso. Para sair do módulo tem que sair positivo, não pode sair negativo, tá? E aí é o seguinte, se uma função ela estiver inteira dentro do módulo, os y são todos positivos, tá? Função modular ela tem algumas funções, algumas aplicações. Por exemplo, quando eu calculo distância entre dois pontos,
pode ser 2 pontos no mapa, alguma coisa assim. Distância é só positiva. Não existe distância negativa. No máximo 0 se um item estiver junto do outro, né? Então aí eles vão lá e colocam o módulo para garantir que quando eu estiver calculando a distância, que tem uma forma, que o resultado é positivo. Mesma coisa para a área. Às vezes quando eu estou usando aí o cálculo, a integral, para calcular a área de alguma região, às vezes a gente coloca essa ferramenta dentro do módulo, porque eu sei que a área só tem resultado positivo. Então tem alguns casos que a gente coloca o módulo para garantir que o resultado vai vir condizente com o que a gente está procurando, tá? E aí é o seguinte, se uma função tiver toda inteira dentro do módulo, os y vão ficar todos positivos. Agora, se uma função tiver parte dentro do módulo e parte fora, aí eu não tenho a garantia que todos os y vão ser positivos, que é esse caso aqui, ó. Isso aqui está dentro do módulo, esse aqui também está dentro do módulo. Mas esse menos aqui não está dentro do módulo. Eu vou tirar um número positivo dessa parte e vou tirar um número positivo da de cá. Mas aí depois esse menos aqui vai vir aqui e mudar o sinal desse número de cá. Então essa função especificamente, como ela não está toda dentro do módulo, ela pode admitir y negativo. Já de baixo, olha que belezinha, todos os termos da função estão dentro do módulo e não tem nenhum sinal fora do módulo. Então aqui, qualquer valor que eu jogar de x, o y sempre vai ser positivo, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Vou pegar o exemplo C, tá? E depois eu pego o D. Tem que correr um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu corro um pouquinho para dar para falar tudo que eu quero falar com vocês hoje, tá? A parte importante ainda. Beleza. Montar o gráfico. Tabelinha, né? X, o y é igual a módulo de x menos, esse menos está fora do módulo, x menos 2. X menos 2. Espera aí que ficou feio. X menos 2 em módulo. Então aqui vai me dar o valor de y dependendo do valor de x. Aí vamos lá. Eu vou assumir o x sendo menos 3. Então eu vou ter aqui, ó, módulo de menos 3 menos módulo de menos 3 menos 2, né? E aí eu vou ter aqui, ó, módulo de menos 3 dá mais 3, para eu tirar daqui de dentro fica positivo. Esse menos aqui, ele tá fora do módulo, então a gente não mexe com ele. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Para tirar do módulo sai mais 5. Só que esse menos aqui, ele já estava aqui fora esperando. 3 menos 5 vai dar menos 2. Aqui deu negativo porque a gente tem um sinal de menos fora do módulo, tá? Que é esse aqui. E aí ele inverte o sinal do número que era positivo e fica negativo. Vamos para o próximo. Menos 2. Então eu vou ter aqui módulo de menos 2 menos estava aí na função, menos 2 com menos 2 em módulo. Módulo de menos 2 dá 2. Esse menos aqui estava de fora. Menos 2 com menos 2 vão dar menos 4. Módulo de menos 4 é mais 4. Então eu tiro para cá como mais 4, só que esse menos aqui, ele estava de fora do módulo, continua ali. 2 menos 4. 2 menos 4 vai dar menos 2.
3 menos 5 também deu menos 2, né? Deu igual. Então aqui a gente tem os pontos menos 3 e menos 2, menos 3 e menos 2 e menos 2 e menos 2. Vou me anotando aí para não esquecer depois. Vamos para o próximo. Aí agora eu vou pegar o zero. Vou fazer direto. Módulo de zero dá zero. Menos. Aí aqui eu vou ter 0 menos 2 dá menos 2. Módulo de menos 2 dá 2. Então aqui vai dar 0 com menos 2 dá menos 2. Então eu tenho ponto 0 e menos 2. Tá? Agora vamos pegar quando x vale 1. Vamos lá. Módulo de 1 dá 1. Pega o menos da fórmula, bota aqui. 1 menos 2 dá menos 1. Módulo de menos 1 é mais 1. Tá? Como se saísse assim, ó. 0, o menos estava aqui, o outro saiu como mais 1. Mais 1. Esse menos aqui com mais vai ficar menos. Então vai ficar 1 menos 1 dá 0. Então eu tenho ponto 1 e 0. 1 e 0. Vamos pegar mais uns dois pontos. O menos 1 daria 2, menos 2 também, né, professor? Seria a constante na fórmula aí, não é? Isso. Isso, eu pulei o menos 1, né? Boa observação. Pulou. Vou colocar ele aqui também. Isso aí, tá bem atento. O menos 1 aqui vai dar 1. Aqui vai dar menos 3, sai 3. Fica menos 3. 1 com menos 3 dá menos 2. Ótimo. Muito bem observado. Vamos pegar o próximo ponto aí. 2. Então vai ficar módulo de 2 é 2. Menos 2 com menos 2 dá 0. Módulo de 0 é 0. Então 2 menos 0. Aqui vai dar 2. Então aí eu já vou começar a ter um y positivo aqui. O 2 e 2. E por último aí, vamos pegar o 3 para ficar bonitinho. Módulo de 3 dá 3. Menos 3 com menos 2 dá 1. Módulo de 1 é 1. Saiu 1 para cá, o menos estava de fora. 3 menos 1 dá 2. Né? Então vou ter que... um pouquinho. 3 menos 1 dá 2. Eu vou ter o ponto 3 e 2. Aí agora é só jogar isso aí no gráfico, tá? Para ganhar um pouquinho de tempo, vamos ver o gráfico aqui. Da letra C. Olha só. Então a gente teve o y valeu só menos 2, menos 2, menos 2, depois 0 e depois 2, 2, tudo 2 depois, tá? Aí se a gente pega o gráfico, ó, tá certinho. Ele veio constante no menos 2. Aí quando o x valeu 0 deu 1. Ó, quando o x vale 1, o y é 0. Tá aqui, ó, o x vale 1, y é 0. E aí depois foi tudo constante, 2, 2 e 2, né? Positivo. Aí vamos pro próximo. Agora eu quero pegar essa função de segundo grau aqui, ó. Que aí a gente vai fazer normal, né? Repara que ela está toda dentro do módulo. Vamos lá, função de segundo grau. Eu tenho que achar 4 pontos, né? Bom que a gente já vai recordando aí. Interseção com eixo Y, vértice e as duas raízes, tá? Para fazer o gráfico da função do segundo grau. Só que essa função do segundo grau tá toda dentro do módulo, então vai ficar tudo positivo. Resolvendo aí. Vamos achar as raízes aí, então. Delta vai ser igual b ao quadrado menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes o valor do A, que é 1, e vezes o valor do C, que é 2. 9 menos 4 vezes 2 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. 9 menos 8 dá 1. Então aqui está o delta. Raízes.
1 e raiz 2. Como o delta deu positivo, duas raízes. Menos o valor do b. O b é menos 3. Então, com menos vai dar 3. Menos o valor do b dá 3. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 1 é 1, então mais ou menos 1. Sobre 2 vezes o valor do a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Então, as raízes vão ser o seguinte. Raiz são os valores que eu coloco no lugar de x para o y ser 0. 9 com 1, 10. 10 sobre 2, 5. 9 menos 1, 8. É 3, professor. Oi? Não é não? É 3, não é não? Ah, é 9 ou é 3? É 3. É 3 mesmo. Realmente. Aqui é 3, né? Menos o b. Menos com menos mais, aqui é 3. Então, 3 com 1, 4. Sobre 2, 2. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho os pontos. Quando o x vale 2, o y vale 0. E quando o x vale 1, o y vale 0. São as duas raízes. Interseção com o eixo y. Só para lembrar, ó, a interseção com o eixo y é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, o x vale 0. Então, quanto que vale o y? A gente substitui aqui, então. Vamos para a interseção com o eixo y, né? Eu vou ter y é igual módulo de 0 ao quadrado, que eu achei que na interseção com o eixo y, o x vale 0. Menos 3 vezes 0. Mais 2. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, vai dar módulo de mais 2, que é 2. Então, a interseção com o eixo y vai ser o x vale 0, o y vale 2. Aí, por fim, falta só o vértice, né? Lembrando, as coordenadas do vértice são as seguintes. O x é menos b sobre 2a. E o y é menos o valor de delta sobre 4a. Tá? Aí vamos lá. Então o vértice vai dar menos b. Menos b vai dar 3. Sobre 2 vezes o valor de a. O a vale 1. 2 vezes 1, 2. Menos delta. O y. O delta deu 1. Então vai ficar menos 1. Sobre 4 vezes o valor do a. O a vale 1, dá 4. Aí tem uma pegadinha aqui. Tá? Como isso aqui está dentro do módulo, né? Esse menos aqui não vai poder o y ser negativo. Então aqui vai ser mais 1/4. Se eu jogar o 3 sobre 2, aqui dentro, o x do vértice, jogo o 3 sobre 2, aí aqui dentro do módulo, que vai dar o menos 1/4. Só que para eu tirar de dentro do módulo, fica mais 1/4. Então a gente tem os 4 pontos aí. De novo, para poupar um pouquinho de tempo, vamos analisar o gráfico aí do livro. Essa é a letra D, né? Vocês vão ver que os resultados são os mesmos nossos, ó. As raízes 1 e 2. E aqui 3 sobre 2 e menos 1/4, que vai ficar positivo. 1 e 2, 3 sobre 2 e aqui o 1/4 é positivo, ele vai pôr ele positivo. E a interseção com o eixo y. A interseção com o eixo y é quando o x vale 0, o y vale 2. Ele pegou aqui. Olha só o que aconteceu. O gráfico veio. Essa parte aqui que daria menos 1/4, ela ia passar aqui embaixo. Só que como a gente tem toda a função dentro do módulo, é como se a gente girasse essa parte para cima, rebatendo. Então aqui tá o menos 1/4 para sair do módulo, ele virou mais 1/4, que é mais. E aí o gráfico ficou dessa forma. Então, em resumo, um gráfico de uma função modular, se tiver toda a função modular dentro do módulo,
ele não tem essa parte de baixo do eixo Y não, é só a de cima, tá? Vamos ver aqui a equação modular bem rapidex, só para a gente não passar batido aí. Isso aqui é a equação modular. Equação é uma igualdade, né? Isso aqui é fácil da gente fazer, achar que está certo e não está completamente certo, tá? A maioria das vezes, absolutamente, quando a gente está trabalhando com equação modular, a gente costuma ter dois resultados para o problema, tá? Por quê? Porque eu vou poder ter um resultado, um valor de x positivo e um negativo. Vou até mostrar aqui bem simples para vocês o primeiro. Olha só, a equação é uma igualdade. Se eu colocar aqui módulo de x é igual a 4, eu vou ter duas respostas. Eu vou poder ter o x valendo 4 ou menos 4. Por quê? Módulo de mais 4, mais 4. E módulo de menos 4 também dá mais 4, tá? Então, quando eu falo em equação, eu tenho que determinar o valor de x para ter essa igualdade verdadeira. Ou seja, eu tenho que determinar quais valores de x que vão me levar nesse resultado de k. Só que a gente tem que lembrar que a função modular, se eu colocar um número positivo, ele sai positivo, e se eu colocar um número negativo, ele sai negativo também. Então, aqui o conjunto verdade dessa equação modular seria menos 4 e mais 4. Se eu colocar menos 4 ou mais 4 aqui, o resultado vai dar 4, tá? Vamos ver os exemplos aí do livro. Pelo menos esse, né? Olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que considerar esse resultado aqui positivo e depois ele negativo. Porque se eu obtiver aqui dentro mais 5, sai mais 5. E se eu obtiver aqui dentro menos 5, na hora que sai também sai mais 5. Vamos ver aqui, ó. Então, primeiro eu vou considerar positivo, do jeito que está aqui. Então, vai ficar x menos 3 é igual a mais 5, do jeito que já estava. O menos 3 passa para cá somando, 5 com 3 dá 8. Ou seja, uma resposta é se o x vale 8. Tá? 8 menos 3, 5. Módulo de 5 dá 5. Agora vamos ver outra possibilidade aqui. A outra é negativo. Aí eu vou considerar que o x menos 3 tem que dar menos 5. Estou falando que o que está aqui dentro tem que dar menos 5, porque quando eu tirar daqui sai positivo e vai continuar dando mais 5. X menos 3 é igual a menos 5. Esse menos 3 passa somando. Menos 5 com mais 3 vai dar menos 2. Então, a outra resposta é se o x vale menos 2. Olha só, menos 2 com menos 3 dá menos 5. Módulo de menos 5 dá mais 5, tá? Então, continuou dando certo. Vamos ver mais se dá para fazer mais uma aqui. Bom, esse aqui é exatamente a mesma coisa. Vamos pegar esse outro aqui. Esse aqui um pouquinho melhor. Então, equações modulares, que eu estou falando agora, equação é uma igualdade. Eu tenho que descobrir o valor ou os valores que tornam essa igualdade aqui verdadeira. Como agora, depois da igualdade, eu tenho x menos 3. Eu tenho que fazer aparecer aqui dentro x menos 3 ou aparecer isso aqui negativo aqui dentro. Então, a gente vai por parte. 4x menos 6 é igual a x menos 3. Aqui eu não vou trocar o sinal, vou deixar do jeito que estava. E aí depois eu vou trocar por menos, tá? Esse x vem para cá negativo, 4x menos x dá 3x.
O menos 6 vai para lá positivo, mais 6. Mais 6 com menos 3 dá 3. O 3 passa dividindo, x é igual a 1. Se o x vale 1, essa igualdade é verdadeira. Vamos ver. 4 vezes 1, 4. 4 menos 6 em módulo. E aqui vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos... o x ali. 1 menos 3 dá menos 2. Isso. 4 menos 6 vai dar aqui dentro o menos 2 também. Tá? O módulo aqui dentro vai dar menos 2. Vamos achar agora o próximo. Esse aí é o... Cadê? Letra A. Ó, a primeira resposta nossa é que o x tem que valer 1, tá? Já para a segunda parte, aí a gente faz o seguinte. Eu quero que essa parte aqui seja igual a essa aqui, tá? Então vai ter 4x menos 6. A primeira parte eu considero isso aqui sem mudar o sinal. A segunda eu vou mudar o sinal. Então eu vou pôr um menos aqui. X menos 3. Tá? Então eu vou ter 4x. É como se fosse um número. Ah, era mais 7. Agora tem que ser menos 7. Tá? Porque se aparecer o mais 7 aqui dá certo. E o menos 7 também. 4x menos 6. Aí eu vou trocar o sinal dos dois termos. Aqui vai ficar menos x e mais 3, tá? Esse menos x vai para cá positivo, 4x com x vai dar 5x. E esse menos 6 vai para cá positivo, 6 com 3 dá 9. Então aqui eu vou ter que o x vale 9 sobre 5, tá? Mesmo resultado do livro, tá? Então hoje a gente viu duas coisas. Primeiro, a função modular. Quer fazer um gráfico de uma função modular. Na função modular, se tiver todos os termos da função dentro do módulo, o y vai ser só positivo, tá? Agora, se tiver parte da função que não está dentro do módulo, então pode acontecer de ter y negativo. E já a equação modular, que é uma igualdade, geralmente a gente tem dois resultados, tá? Pessoal, de hoje é isso, tá? Estudem bastante e na próxima aula vocês podem me pedir qualquer exercício do livro que vocês fizeram, então com dúvida, que eu faço para vocês, e aí eu também vou escolhendo alguns para a gente fazer de revisão para a prova, que é sem ser nesse final de semana agora, no outro, né? Então, boa noite para vocês, até a próxima. Bons estudos. Olha bem a prova. Olha bem a prova, professor. O senhor fazer uns exercícios bem semelhantes. Eu já dei uma olhadinha nela hoje, viu? Para eu não ficar falando muito de tópico que não vai cair. Tá bom? Boa noite, gente. Tá certo. Muito Beleza, obrigado, professor. Boa noite. Boa aula. Boa noite. Por nada. Tchau. Tchau. Obrigado, professor. Boa Por noite. nada.